pecado perde a família, mas o amor a reconstrói. E a palavra vai estar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 4 ao 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 4 ao 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 4 ao 8. Então, como é o Evangelho, vamos então ficar todos em pé. Estou gravando, não dá para ler. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Calma, gente. Ele respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas não foi assim desde o princípio. Mas não foi assim desde o princípio. Mas não foi assim desde o princípio. A primeira parte do tema diz respeito ao pecado que fere a família. E quantas famílias nós percebemos em nosso meio que estão feridas pelo pecado? Quantas famílias estão sendo hoje desvalorizadas, destruídas pelo vício da bebedeira, pelo vício da pornografia, pelo sexo desregado, desordenado, pelo ódio que muitas vezes reina nos lares familiares, pela raiva, pelas agressões e mais. Ainda encontramos também pessoas que apenas querem se juntar, desprezando o sacramento do matrimônio, e dizem que são capazes de dar a vida pelo outro, de atravessar na frente de uma bala, derramar o seu sangue pelo outro, mas não é capaz de comprometer-se com o outro. Porque o matrimônio exige comprometimento, e isso é amor. Então, se você ama, comprometa-se com ele ou com ela. Se você ama, antes de você querer defender o outro de uma bala, defenda de si próprio. A graça do sacramento do matrimônio, nos diz o Papa Francisco, antes de mais, aperfeiçoa o entre os cônjuges. O amor hoje em dia também é uma palavra que contém um vasto campo de significados. Ou seja, hoje nós falamos de amor à pátria, amor aos estudos, amor ao trabalho, amor à família, amor a Deus, amor ao próximo, enfim. Mas agora o problema a ser levantado aqui é o seguinte: o sentido verdadeiro do amor está sendo desfigurado.
Por quê? Porque o amor hoje em dia não passa simplesmente de um sentimento. E sentimento, ele passa. O amor não passa. Amor não é sentimento. Amor é compromisso. Amor é doação. Amor é encontro. Amor é entrega. Mas então como reverter esta situação? São Paulo, ele nos ensina. Na sua primeira carta aos Coríntios, quem trouxe pode abrir, no capítulo 13, versículos do 4 ao 7. E o Papa Francisco também, se utilizando desta carta, ele também nos explica como então viver o amor em família. Então quem trouxe a Bíblia pode abrir lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 4 ao 7. E aí pode deixar nesta passagem, porque agora a pregação nós iremos ficar somente nela. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. São Paulo então vai nos dizer: o amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então São Paulo aqui nos apresenta as características do amor. A primeira delas é: o amor é paciente. Mas o que quer dizer ser paciente? Será que ser paciente significa em nenhum momento sentir raiva? O livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 6, diz: quando o Senhor apresentou a Moisés, Moisés exclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Ou seja, paciência, ela é uma característica de Deus, que nos convida a inseri-la no âmbito familiar, que nos convida a também ter paciência com as pessoas que estão mais próximas de nós, no caso aqui da pregação da família. O Papa Francisco também diz sobre a paciência, que a paciência é quando a pessoa mostra que não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. E quando se fala aqui em agredir, não fala simplesmente de agressão física, mas também da agressão verbal, que muitas vezes acontece em nossas famílias. Ou seja, então, ser paciente implica que ter o governo sobre os seus próprios impulsos interiores. E no caso aqui, a raiva e o ódio. Por isso que nós não podemos ficar sempre com aquela mesma desculpa, dizendo: ah, eu sou nervoso porque minha natureza é assim, porque minha personalidade é esta. Como se você estivesse fechado à mudança. Como se você estivesse fechado à ação de Deus. Como que você pode dizer que você é o barro e Deus é o oleiro, se você não quer mudança? Nós também não devemos ficar dizendo: ah, no momento da raiva nós agimos sem pensar. Você age sem pensar quando você não trabalha a sua personalidade. Porque a partir do momento que você trabalha a sua personalidade, você está disposto a mudar, você está disposto a moldar-se, você pode ter certeza que Deus agirá. A próxima característica que São Paulo fala do amor é que o amor, ele é benfazejo. Ou seja, o amor implica aqui numa atitude prestativa. Ou seja, o amor, além de ser paciente, ele também me coloca numa atitude de fazer o bem para o outro. Por isso que nós não podemos
quando falamos de amor, somente ficar na teoria, mas colocá-lo também na prática. Santo Inácio de Loyola dizia que o amor ele deve ser posto mais na prática do que nas palavras. É preciso ter essa disposição, este sair de si, esse esvaziamento, de poder ir ao encontro do outro, de querer sempre o bem do outro. E isto, muitas vezes, nos falta na vida familiar. E o Papa Francisco, ele nos ensina que se não cultivarmos a atitude de serviço na família, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos. E a família tornar-se-á então um campo de guerra. A próxima característica que São Paulo nos diz é que o amor não é invejoso. E infelizmente, essa realidade a gente encontra também na família. E o que é inveja? Inveja é quando você sente raiva, você se entristece quando vê o outro progredindo, quando vê o outro crescendo, quando vê o outro caminhando. E então você faz de tudo para que o irmão venha cair. E aqui nós percebemos a grande contradição que há entre a inveja e o amor. Porque enquanto a inveja busca centrar-se em si, busca fechar-se em si, não enxergando o outro, o amor busca uma doação, uma saída. Não é o fechar em mim, mas é o fechar no outro. É uma disposição que me leva, que me conduz, que me direciona ao outro. Por isso que a inveja somente pode ser curada com o amor. Próxima característica que São Paulo nos apresenta: o amor não é presunçoso, nem se incha de orgulho. E o que é então ser presunçoso e orgulhoso? Uma pessoa presunçosa, uma pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que busca somente falar de si, que quer que os outros somente falam de si, quer ser o centro das atenções. Por quê? Porque ela se acha superior. Ela se acha maior do que o outro. E muitas vezes na família é isso. Há essa competição, esse querer dominar o outro. Mas, conforme Cristo disse no Evangelho, no princípio não foi assim. Quando Deus criou a primeira família, Adão e Eva, é interessante notarmos que Deus tira um pedaço de carne do lado de Adão e forma Eva. Não tira nem dos pés, porque a mulher não é escrava do homem. E também não tira da cabeça, porque a mulher não é superior ao homem. Mas tira do lado, porque ambos foram feitos para uma aliança de amor, para uma comunhão mútua, uma entrega mútua, em que um se entrega e o outro recebe. A próxima característica que São Paulo nos apresenta é que o amor não faz nada de vergonhoso. Ou seja, aqui exprime uma atitude de amabilidade. E é aquilo que o próprio Cristo já nos ensinava lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei antes a eles. E aqui é interessante que a amabilidade, ela nos dispõe a olhar o outro não como algo fragmentado, mas a olhá-lo também as suas qualidades. Por quê? Porque muitas vezes nós somente levantamos críticas sobre o outro.
Nós sabemos somente de criticá-lo. E não buscamos enxergar os acertos, as qualidades. E aí é onde nos falta a amabilidade. A próxima característica que São Paulo nos coloca é que o amor, ele não é interesseiro. E aqui exige o quê? O despreendimento de si. Que é essa saída de si próprio. Que não é o fechar em si. E aqui a gente pode comparar, como São Paulo fez na carta aos Gálatas, com o amor de Cristo à igreja, em que Cristo se entregou totalmente por sua esposa. Aí por isso que São Paulo fala: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, sede submissas a vossos maridos. E a submissão aqui é no amor. Por isso que aquele que ama, ele não busca ser amado, mas ele busca amar cada vez mais. Porque o amor não pede nada em troca. O amor, ele é o oferecimento de si. Próxima característica que São Paulo nos apresenta é que o amor não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Isto é, o amor, ele não busca tratar o outro como um inimigo, como alguém que eu estou lutando para derrotá-lo. O amor não busca fazer em mim uma violência interior, mas ele busca olhar o outro como ele é em sua totalidade. E aí o Papa Francisco, ele nos traz algo muito interessante. E aí ele vai dizer: por isso, nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes na família. E como deve fazer as pazes? Ajoelhar? Não. Para restabelecer a harmonia familiar, basta um pequeno gesto. Uma coisa de nada. É suficiente uma carícia sem palavras. Mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. É interessante notarmos que na vida familiar nós iremos sim nos deparar com vários momentos em que irão nos incomodar. É normal acontecer isso. Porém, nós temos que ter o discernimento também de como agir perante esses momentos. E como o Papa Francisco falou, não deixe que o dia termine sem pedir o perdão. Não deixe que o dia termine sem que em teu lar, em tua casa, em tua família, haja a paz de Cristo. Próxima característica que São Paulo nos apresenta: o amor não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ou seja, o amor, ele se rejubila com a verdade. Consiste aqui em ter felicidade com o outro que se põe no caminho, com o outro que está progredindo, com o outro que está crescendo. É o pai que se alegra com os filhos. É a esposa que se alegra com o marido. E é interessante, e o Papa Francisco também nos ensina, que a família, ela deve ser sempre esse lugar, onde uma pessoa que consegue algo de bom na vida, sabe que ali vão congratular com ela. Sabe que ali vai ter apoio. Quando a pessoa está no caminho certo, está progredindo, ela sabe que a família, o seu berço, vai apoiá-lo. Próxima característica que São Paulo nos apresenta: o amor tudo desculpa. Aqui São Paulo não diz
que nós devemos tampar o sol com a peneira. Como assim? Em que o outro errou, o outro falhou, então eu vou fingir que não sei, vou fazer de conta que não estou sabendo de nada e vou deixar as coisas como estão. Não é isso. Porque o amor, se o amor exige querer o bem do outro, querer o bem do outro também exige correção fraterna. Mas esse tudo desculpa aqui implica uma atitude de saber como corrigi-lo, de que modo corrigi-lo e quando corrigi-lo. Conforme nos apresenta a palavra, há tempo para tudo. Então, é preciso também ter esse discernimento na correção fraterna. Próxima característica: o amor tudo crê. Esse tudo crê nos coloca numa atitude de confiança perante o outro. Ou seja, eu não posso tomar o outro e estar sempre desconfiando dele. E aí eu quero então agora passar a controlá-lo, segundo por segundo. Quero ter o controle. Quero saber de tudo. O amor não é assim. O amor também exige a confiança. E aí o Papa Francisco ele nos diz: ao mesmo tempo, torna possível a sinceridade e a transparência. Porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade do seu ser, mostra-se como é, sem dissimulações. Ora, quando alguém sabe que o outro confia, que o outro não fica a todo momento desconfiando, querendo controlá-lo, essa pessoa, ela torna-se transparente. Ela diz quem ela é. Ela se abre, ela abre as portas do coração. Próxima característica: o amor tudo espera. Cada pessoa tem um tempo para o seu amadurecimento. Ora, Deus não enviou a verdade plena logo após que Adão e Eva pecou. Quando Adão e Eva pecaram, Deus preparou o seu povo durante vários anos para depois enviar a verdade plena, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Da mesma forma, nós também devemos utilizar esta pedagogia de Deus em nossa família. Devemos também conhecer o momento certo de cada um, conhecer o caminho que cada um está fazendo, o esforço, a força de vontade, as lutas, as batalhas. E por fim, São Paulo nos diz que o amor tudo suporta. Ou seja, aqui São Paulo não nos diz que é apenas para suportar os momentos que nos incomodam, mas é para permanecer firmes durante a vida toda. Porque foi este compromisso que vocês selaram no casamento. Foi esse compromisso que vocês fizeram diante de Deus, dando sim para a vida toda. Portanto, irmãos, quero que vocês gravem isto. Não joguem fora vários anos de caminhada de vida matrimonial por causa de um momento, por causa de uma situação. Percebam que o demônio, ele é astuto. Então permaneceis firmes na fé. A questão que vocês devem se questionar é a seguinte: em que vocês estão fundamentando o vosso amor? Em que vocês estão fundamentando o vosso amor? Porque hoje em dia é comum
nós escutarmos, por exemplo,